e religião, a coisa é séria, viu? Embora sabemos que o pecado é um conceito exclusivo da religião, não se pode dar suficiente ênfase ao fato de que ele é um conceito que pertence inteiramente ao reino religioso, ou só à religião, né? Se isso fosse verdade, logo que ele fosse removido dessa esfera, perderia o seu essencial significado. Veja só, esse texto aí de Deuteronômio 30, que eu coloquei em tela, ainda discutindo acerca do que a gente estava falando, né, acerca do mal, o pecado, temos o texto de Deuteronômio 30, 15 ao 20, que diz: Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Veja só os dois caminhos pelos quais o homem pode percorrer, né? Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje: certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Veja só como esse texto, primeiramente, ele apresenta a possibilidade da escolha por obediência ou desobediência. Esse texto ele é muito realista, muito realista. Ele mesmo com toda essa realização de Deus em favor do povo de Israel, no sentido de tirá-los da escravidão e levá-los para uma terra que emana leite e mel, para uma terra onde seria uma nação soberana, e uma terra que seria uma nação sacerdotal, uma nação que seria a referência de Deus para toda a terra. Mesmo assim, Deus sabe que diante deles sempre haverá as duas possibilidades. Não é por causa de todos os benefícios que Deus fez por eles, que eles agora ficarão necessariamente, obrigatoriamente, obrigadamente vinculados só à obediência. Deus sabe que diante deles está o bem e o mal, está a possibilidade de aceitação ou negativa, obediência ou desobediência. E é com essa clareza que Deus trata a coisa, coloca diante deles a obediência e a desobediência. Através da obediência virá bênção, virá manutenção da sua vida, multiplicação, fartura, virá o bem. Através da desobediência, que também é uma possibilidade, veja, ela é uma possibilidade, ela ainda não é uma existência, mas ela é possível. A desobediência é uma possibilidade, através dela virá morte, virá destruição, virá maldição, miséria, escravidão. Então, a partir dessa exposição das duas possibilidades, aí Deus dá a sua palavra de incentivo, escolhe o bem. Você veja que no mundo espiritual não existe neutralidade, não existe o caminho do meio. Eu vou ficar entre Deus e o diabo, eu vou ficar entre o bem e o mal, eu vou ser ambíguo. Não, existe o bem ou mal, existe ou escolha certa ou errada, existe ou luz ou trevas. Essa dualidade que está presente diante do homem, a escolha do sim ou do não. Não existe uma terceira opção, ele terá que fazer essa escolha em algum momento, e essa escolha gerará consequências. Não se serve a dois senhores, exatamente. Então, uma vez que opta-se por uma escolha que contraria a Deus, necessariamente essa escolha te levará a consequências, mesmo que ela te traga alguns benefícios momentâneos, atender a um prazer sexual, atender a um determinado vício, atender a uma determinada vingança, satisfazer o seu ódio, trará prazer momentâneo. Essa escolha é ruim, ela trará um prazer momentâneo. O problema é as consequências, e as consequências terão que ser arcadas por quem tomou a decisão. Então, diante de Israel está essa escolha, e na verdade essa escolha não está só diante de Israel, essa escolha está constantemente diante de nós.
está constantemente. A martiologia, além dessa questão filosófica, profunda, interessante, muito boa, mas o mais importante da martiologia não é isso. O mais importante da martiologia é conscientização. Conscientização acerca da responsabilidade sobre as escolhas. E muitas pessoas estão perdendo a noção disso. Porque estão tratando a graça de uma forma, vamos dizer assim, irresponsável. Estão tratando a graça de uma forma leviana. Estão tratando a graça de uma forma leviana. A graça não é simplesmente ignorar pecado, não é ignorar negativa de Deus em relação à obediência, a negativa do homem em relação à obediência a Deus. A graça é a cada momento, a cada instante da sua vida fazer escolhas. Escolhas entre obediência a Deus para permanecer na graça, ou escolhas entre desobediência a Deus para atender a sua carne. Atendendo a sua carne, você cai da graça. Você cai da situação de salvação em Cristo Jesus. Então, vemos aí a martiologia expõe, provoca acerca desse debate, dessa situação, né? Então, veja, na continuidade aqui, do que estamos tratando, pecado e religião, no ambiente jurídico, na justiça criminal, não se fala de pecado, em pecado. É simplesmente uma questão de crime e transgressão da lei. Injetar o conceito de pecado nessa conexão seria introduzir uma categoria irrelevante. Do mesmo modo, uma filosofia, do mesmo modo, uma filosofia religiosa, uma filosofia não religiosa, de moral e ética, não pode usar a palavra pecado, mesmo se, segundo Kant, ela fala de mal como um mal radical. Enquanto alguém se refere somente a pontos de vista éticos, não necessita do conceito de pecado. De fato, não pode encontrar qualquer uso para ele. Se é usado, ele tem perdido seu significado essencial. No campo ético, a questão é sobre bom e mal, o certo e o errado, mas não sobre pecado. Quando o conceito de pecado é removido da esfera religiosa, ele se torna fraco, debilitado, como o uso comum na linguagem mesmo indica. Ao contrário, a fé não pode evitar de falar acerca do pecado. O problema do mal torna-se agudo em relação ao problema do pecado. Isso significa que o pecado é um conceito que está em conexão inseparável com a relação para com Deus. Não há pecado que não seja contra Deus. É sem sentido falar-se de pecado, se ele não tem relação com Deus. Desse ponto de vista, as palavras do Salmo 51:4 são incondicionalmente válidas. Contra ti somente pequei. Contra ti somente pequei, como diz o salmista. Então, do que ele está tratando aqui? Conceito de pecado. Onde o conceito de pecado, ele é extremamente evidente, forte, válido, atuante, em relação a Deus. Por isso que ele fala do campo religioso. Então, a religião no sentido do conceito de Deus. Então, o que acontece? Uma vez que Deus estabelece o que é aceitável para ele, uma vez que Deus estabelece qual é o seu padrão, o que ele espera do homem, a resposta que o homem deve dar em relação à obediência à sua palavra, à obediência à sua natureza, para ter um relacionamento com Deus, a própria religião, a palavra religião significa religare. Algo que foi cortado, foi quebrado. Como religar? Como estar em conexão com Deus? Atendendo aos padrões de Deus. Uma vez que existe a necessidade de se atender aos padrões de Deus para religar, para estar em ligação com Deus, em comunhão, existe o pecado. E onde está o pecado? O não atendimento desses padrões. A contrariedade positiva, ou seja, a contrariedade consciente desses padrões. Aí Paulo fala, por exemplo, acerca da consciência em Romanos. Paulo fala que eles são indesculpáveis. Por quê? Por causa da sua consciência. Na sua consciência já está um conceito de bem e mal, que foi colocado por Deus, já a natureza do homem. E a antropologia falando acerca de imagem e semelhança. E alguns até postulam que o homem perdeu totalmente a imagem e semelhança, mas isso não é válido. Por quê? Se o homem houvesse perdido totalmente a imagem e semelhança de Deus, ele seria uma besta. Ele seria um ser irracional, bestial, completamente descontrolado. Por o homem ter ainda, mesmo que deformado, ele ter a imagem e semelhança de Deus, o homem tem consciência. Ele tem consciência, inclusive, de certo e errado.
mesmo sem a lei mosaica, ele tem consciência de certo e errado. Pode falar. Eu acho que isso que depois que eu me perdeu, quando ele pecou, seja lá desde a geração de Adão, né? O que foi afetado, e eu penso que é mais a parte espiritual da transformação, porque a inteligência do homem permaneceu. Sim, pois é. Ele passou a ter contato com um conhecimento que ele não tem domínio, né? O conhecimento do bem e do mal. Esse negócio causou uma confusão na mente dele, mas a inteligência dele sim tem. Aquilo que Deus deu, o Espírito, né? Então o que acontece? Verdade. O homem não usa toda a sua capacidade, né? Verdade. Imagina o que o homem seria, né? Exatamente. Imagina só o que o homem poderia, né? Agora, continuando aqui, em relação a essa que a irmã Ed falou mesmo, a questão da inteligência humana. A inteligência humana é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é a consciência de certo e de errado. Com relação à consciência de certo e de errado, comunhão com Deus, necessidade de comunhão, de contato com Deus. A impossibilidade da comunhão com Deus, por quê? Por causa do pecado. Então a noção de pecado está muito ligada ao relacionamento do homem com Deus, com a entidade espiritual, com a entidade sobrenatural, a qual ele busca, a qual ele precisa estabelecer comunhão, e que ele precisa receber perdão e sentir a sua presença. Então veja, isso ao mesmo tempo que é universal, porque todas as pessoas sentem de alguma forma essa necessidade, ela também é extremamente individual, porque acontece dentro da vida de cada indivíduo. E para mim, na verdade, aquilo que rege a sociedade desde a sua base é a noção de certo e de errado em relação a Deus. Por quê? Ninguém pode vigiar você 24 horas por dia. Ninguém pode acompanhar você em todos os seus caminhos. Ninguém pode estar com você em todas as decisões que você vai tomar e te aconselhar acerca da decisão. Quando você estiver diante de uma decisão, e a decisão afetar a vida de outras pessoas além da sua, e ela tiver essa característica de fazer isso que é certo, ou fazer isso que é errado, muitas das vezes até o fazer o que é errado, que traz prejuízos a outrem, trará vantagens a você, e o fazer o que é certo trará desvantagem a você, mas é o certo, você estará diante dessa situação. E qual será o seu juiz? A sua consciência. Agora, se você tomar a decisão por fazer o que é errado, prejudicar outros, ter vantagem própria, e depois ser julgado, você vai ser julgado em cima das consequências. Então aí vem o advogado, vem o promotor de acusação, dizer que você poderia tomar outra decisão, que poderia ter salvado vidas, mas você não tomou. Então você tem dolo na sua atitude, você tem que ser condenado. Advogado de defesa, juiz vai decidir quanto tempo de pena, ou se você vai ser absolvido, mas tudo isso é sobre as consequências. E no momento em que você estiver diante dessa decisão, aí entra a noção de pecado. A noção de pecado está sendo arrancada da sociedade. A sociedade vai conseguir ser controlada por leis escritas em códigos civis? Não dá, meu irmão, não dá para controlar. O governo controla tudo, e ainda bem que não. Tem que ter a noção de certo e de errado na consciência de cada um. Porque quando estiver diante da situação, adulterar ou não adulterar? Não adulterar. Por quê? Não é só porque vai ter consequência na minha família, porque minha esposa vai me deixar. Porque a pessoa pode pensar, eu vou adulterar e ninguém vai saber. Agora, e a noção de pecado? Não vou adulterar, porque eu não quero quebrar minha comunhão com Deus. E o bicho não vai morrer nunca, né? E a condenação, o inferno, a eternidade longe de Deus. Pode falar. Pode falar, pode falar. Sim. Ah, sim, verdade. Uma super inteligência, uma super capacidade de conversar com Deus cara a cara na viração do dia, uma comunhão que nós não tivemos ainda. Só Jesus teve essa comunhão e nós teremos na glória, só isso. E eles tinham. Certamente. Ah, certamente. Pois é. Eu também acredito. Depois que pecou, veja as consequências. Foi querer fazer uma tanga com folhas, né? Exatamente.
natural, né? Que ele tinha naturalmente. Verdade. A gente poderia falar acerca de muitas coisas que o homem hoje não tem condição de fazer, que com certeza eram naturais para ele. Você vê a grande perda, né? Na verdade, o cristão tem que fazer a diferença. Não tem Vossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Você vê que a justiça do cristão está dentro dele. Essa questão uma sensibilidade. Pois é uma hipersensibilidade à vontade de Deus. Uma hipersensibilidade à comunhão com Deus. Que coisas que para o mundo não são nada, para o cristão já é algo que fere a presença de Deus. Fere a santidade de Deus. No caso nosso, pós-pentecostal, pecou, confessa. Sim. Já para o neopentecostal, não é em si confessar, mas se tratar com Deus e parar e deixar de fazer isso. Tem necessidade para isso. Então nós pentecostais muitas vezes confessamos, mas muitas vezes, será que realmente a gente deixou? Aí então. Então até você chegar a esse ponto, confessar, você tem que ver realmente, eu estou tratado. Verdade. Verdade. Exatamente. Você vai confessar, causa um choque, causa uma coisa, e realmente você não sabe se você está tratado. Exatamente. Aí tem que haver essa. Você se expõe de uma maneira no qual, antes de confessar, você procurou deixar. Tem que haver essa decisão por parte da pessoa, exatamente, para deixar aquela prática. Pelo lado de pentecostal, eu acho bonito essa atitude dele. Ele fala assim, o homem tem a consciência que pecado é pecado. Se é pecado, não pode. Não tem que ter consciência de que não pode pecar. Exatamente. Verdade. Agora Nós pentecostais chegamos no extremo, confessa, pegou assim, para na verdade. Agora um dos problemas desses novos movimentos é largar tudo na mão da pessoa. Então foi tão individualizado que a pessoa ela não sente responsabilidade para com a comunidade. A igreja não é mais uma família, a igreja é uma empresa. Então para essas igrejas, eu sei porque eu tenho um parente meu que frequenta, que ele gosta exatamente dessa característica, de que ninguém sabe da vida de ninguém. Um lugar onde ninguém sabe da vida de ninguém é um cinema, é um shopping, é uma empresa. Uma família não se preocupa com o outro. Então, por exemplo, um irmão for doente, você já quer saber. Vamos visitar, vamos ajudar. Agora, tem esse lado? Sim, é verdade, tem. Mas por outro lado tem um lado muito arriscado, que é pegar a vida das pessoas e largar na mão delas. Por quê? Porque muitas vezes eles só querem o dinheiro. A vida delas é o problema delas. Faça o que você quiser. Viva do jeito que você quiser. Tem. Deixou, realmente. Esse é um processo importante. Exatamente. Se está disposto a deixar, né? Tá certo. E muitas vezes precisa de um tratamento mais prolongado. Às vezes a pessoa tem uma coisa que ele acumulou ao longo da vida, às vezes ele não tem estrutura, ele não foi ensinado, ele não tem conceito moral transmitido pela família, ele tem às vezes uma má formação de caráter, ele precisa ser ensinado muitas coisas. Aí onde vem a disciplina, só que sabe usar a disciplina? Isso, não encontra força. Muito. Pois é. Exatamente. Não existe. Verdade, não existe. Alguma coisa você falha. Pois é. Então você vê, a noção de pecado, ela é anterior, ela é mais interna e, ao meu ver, ela é mais importante que as outras noções que permeiam a sociedade. Por exemplo, a noção de crime. Então, se você comete um ato que atenta contra uma legislação promulgada, uma legislação em vigor, você comete um crime. Mas, às vezes, tem crime que você comete que você começa a cometer por causa de ignorância. Porque você não conhece toda a lei. Então, por exemplo, leis tributárias, né? Leis acerca de alfandegárias, legislações, às vezes, que você não domina. E você acaba infringindo a lei numa questão dessa, mas não necessariamente porque você tinha um desejo mau. Você tinha a intenção de causar um problema, causar um prejuízo. Você, muitas das vezes, infringe essa lei por causa de ignorância e não necessariamente é um pecado. Por quê? A sua intenção não é ruim. Você gostaria de estar atendendo a todos os preceitos da lei, estar de acordo com a lei em todos os aspectos. Mas você infringe alguma lei por causa de ignorância.
não conscientemente, inocentemente. Agora, pecado, muitas das vezes você pode estar andando conforme todos os preceitos da lei humana. Aí você, inclusive no próprio direito, você tem algo. Às vezes algo é legal, mas não é moral, né? Então, muitas vezes a pessoa até tem a legalidade a seu favor, né? Mas será que aquilo que ela vai fazer é moral? Será que ela vai fazer aquilo e vai continuar bem com a sua consciência? Mesmo a lei autorizando, mesmo a lei não punindo, né? E aí temos aí a questão de consciência sendo mais importante, mais profunda, e ela regendo a sociedade a partir de dentro do indivíduo, não externamente, não com código de leis e com tribunais e com, né, questões externas, mas dentro de cada um, dentro da mente de cada um. E aí onde entra a importância do homem, comunhão com Deus e com a noção de pecado, acima até da noção de criminalidade, noção de pecado, uma vez que ele não quer cometer este pecado. Ele não quer cometer esse pecado, ele está automaticamente também querendo fugir da infração da lei. Claro, em situações em que existem leis iníquas. Por exemplo, países comunistas que proíbem pregar o evangelho. Isso é uma lei iníqua, você não é obrigado a ela. Então, você infringir aquela lei não tem nada a ver com o pecado, porque Deus está acima. Então, cumprir a vontade de Deus, como Pedro falou no Sinédrio, importa obedecer mais a Deus do que aos homens, porque naquela situação as autoridades estavam atentando contra a obra de Deus, estavam se voltando contra a obra de Deus. Então, atender às autoridades naquela situação seria pecar. Não atender às autoridades seria obedecer a Deus, porque as autoridades se voltaram contra Deus. A noção de pecado é mais importante que a noção de crime. Sim, pode ser, né? Pode ser uma situação em que criaram uma lei que beneficiou um grupo, aí alguém atentou, falou contra isso. Agora o bom do Leonel é que falou, tem que ter prudência ao se pronunciar sobre essas coisas, né? Mas às vezes ela foi condenada não porque foi imoral, mas porque foi vítima. Falava, verdade. Também falava, e pagou o preço. Às vezes a igreja vai ter que pagar o preço e pronto. Realmente. A igreja vai poder tirar proveito disso e fazer uma boa coisa em cima disso. Mas não temos muito proveito, ou seja, é difícil. É quando que alguns se posicionam no sentido de que confessar o pecado lá na frente. Ah, sim. Confissão pública. Público, a conversão pública, não sei o quê, imagem, aí vai e protesta. Não pode, não. Isso, aí você deu um exemplo extraordinário. É legal, mas é moral? Não é moral, por quê? Ela é integrante desse grupo, ela conhece esse grupo, ela sabe que isso vai acontecer. E mesmo assim, ela se vale de leis da magistratura, né, do direito Código Civil, para entrar com uma ação de danos morais sobre uma coisa que, na verdade, ela havia concordado. Uma vez que ela é frequentadora daquele lugar, muitas vezes ela recebeu os elogios, ela recebeu muitas ajudas, muitos auxílios, mas ela sabendo que também existem as disciplinas. Exatamente. Ela sabia que essa seria a consequência. Mas se ela usar os benefícios da lei, legal, mas não moral. Pois é. Em cima disso que a gente falou, tá certo, mas eu agora quero falar em cima disso. Aí tem um meio contra falar em cima para que essas coisas sejam bloqueadas? Nem tudo, olha. Nem tudo. Não tem. Sabe o que a igreja já fez? Você falou agora, sabe o que a igreja já fez para poder ajudar nessa questão? A igreja já fez. Atualmente, hoje, você não vê quando a pessoa vem confessar, a pessoa não dá detalhes. Porque há tempo atrás, ela tinha que dar detalhes. Não dá mais. A pessoa simplesmente chega aí e peço perdão à igreja. Pelo quê? Não interessa. Por quê? Questões jurídicas. Se a pessoa for obrigada a dar detalhes, vai evitar. Exatamente, já é uma decisão sábia, é ponderada. Porque toda essa questão, existe uma questão pedagógica do confessar. Primeiro, fazer com que a pessoa ela queira evitar essa situação. Esse constrangimento leva a pessoa a querer evitar esse problema, evitar essa situação. E serve de alerta para os demais. Então tem essa questão pedagógica. Agora, a sociedade de hoje
Ela não olha, não tolera essa situação mais. Eu vou mais bem, viu? Não queria nem se preocupar com isso, com humilhação, com condição pedagógica. Está na Bíblia e Ah, sim, verdade. É verdade. Na Bíblia é 14, que era o perdão de Deus, e a condição, porque é bíblico é isso, eu vou passar para ser. Eu sei, verdade. Tinha que ser o suficiente, né? Mas dentro do quadro atual. Pois é. E aí a questão a questão desse arrependimento, eu também acho melhor, porque às vezes alimenta a curiosidade alheia, só isso. E a questão desse pecado, a questão desse pedido de perdão ser verdadeiro ou não, é uma questão íntima. É ela que tem que saber se o perdão dela é sincero ou não. É Deus e ela, salvação individual. Para chegar a esse ponto de confessar, você tem que ver, eu vou para cá. Verdade. Para que alguém me expôs uma coisa se você não sabe, se você está só enganando a si mesmo e aos outros, né? Verdade. Aí você vê, ó. Então a questão do pecado ligado à religião nesse aspecto da comunhão entre o homem e Deus, a sua consciência que permanece em todos os homens, ainda que são ainda imagens femininas de Deus, mesmo que uma imagem deformada. A noção de crime é uma noção até inferior à questão de pecado, mas o crime também pode ser evitado por uma noção de pecado. A noção de pecado até é superior, mais exigente até do que a noção de crime. Se for falar, diminui muito aqui. Aí se o homem entra pela questão da criminalidade, ele provavelmente já abandonou ou ignora ou não se importa com a questão do pecado. Aí entra a sanção da lei, né, conforme é dita e ditado pela justiça, e consequentemente vem a condenação também da parte de Deus. Aí entra, não é que cometeu crime e vai para o inferno, porque tem muitas pessoas que, por causa da impiedade, governo ímpio, que atenta contra Deus, elas viverão no crime. Já ouviu falar de traficante de Bíblia? Ele é um traficante, só que ele não é um traficante de narcóticos. Ele não é um traficante de cocaína, nem de maconha. Ele é um traficante de Bíblia. O país proíbe a entrada de literatura bíblica, China, Coreia do Norte. E ele é um traficante. Para aquele governo, ele é um traficante. Se ele for pego, ele é morto. Ele é um criminoso para aquele governo. Mas ele está em comunhão com Deus. Ele está fazendo aquilo que agrada a Deus. Exatamente. Mas uma vez abandonada, ou pelo menos o homem atenta contra Deus, infringe pecado, entra também pelo caminho do crime, consequência, a condenação. E aí, quando ele, no uso do seu livre-arbítrio, por meio da graça, ele escolhe fazer a vontade de Deus, né? Aí vem a questão da salvação, que ele herda por causa da submissão à vontade boa de Deus. O livre-arbítrio está diante do homem, para a escolha do bem ou do mal. Essa questão nós estamos discutindo. E aí eu queria rapidamente falar acerca das nomenclaturas, que é uma parte um pouquinho mais chatinha. A gente passa essa parte, na próxima aula que a gente tiver, a gente já traz acerca de coisas mais interessantes. Mas é importante também, a próxima aula a gente já vai tratar acerca do problema do mal. Mas nessa aula vamos falar um pouquinho acerca da nomenclatura empregada na Bíblia para falar acerca do mal. Vai ter recesso. Na próxima, dia 18, vai ser a nossa última aula. Isso. Aí o retorno, o Adelis vai definir ainda. Tá? O Adelis vai definir o retorno. Reunião. Aí dia 18 tem a última. Tá? Então temos aí a nomenclatura. Página 7, né? Página 4. Vamos lá. Página 4. Nomenclaturas. Referente ao pecado do Antigo Testamento. Aí tem esses temas: Ratá, Pachá, Raá, Rachá, não sei se a pronúncia está correta, né? Ramá, tá certo? Essas palavras aí, que pertencem ao idioma hebraico, a do Antigo Testamento, trata acerca do mal. Então temos, das palavras que foram ditas aí, ó, Ratá, por exemplo. Esta raiz hebraica aparece cerca de 580 vezes no Antigo Testamento.
assim a principal palavra para descrever o conceito de pecado. Ela é usada tanto para descrever o desejo pecaminoso, quanto o próprio ato que é o resultado final do desejo. Tanto o desejo quanto o resultado do desejo. Veja como ela é bastante completa, né? Alguns trechos onde ela aparece são Gênesis 4, 7, Isaías 1, 18, Daniel 9, 16, Oséias 12, 8. O sentido básico dessa palavra é errar o alvo ou caminho. Era o correspondente de hamartia, do grego, que dá nome à nossa matéria, né? A hamartiologia. Aí, caso concreto, Antigo Testamento, um caso concreto para ratá. Temos aí só um trecho do versículo, tá? Isaías 1,18 diz: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Então, Isaías sendo usado por Deus, falando acerca da proposta de Deus para a purificação do seu povo. O que Deus esperava dos israelitas, né, dos judeus nessa situação? Esperava sinceridade. A religião israelita nessa época se tornou puro formalismo, ritualística. Aí você pensa, a nossa fé também não pode virar mero ritualismo? Pode. Principalmente quando o homem começa a se auto-justificar. Né? Quando ele começa a se auto-justificar com frequência aos cultos, com entrega de dinheiro, com vestimenta, né? Ele se veste de tal forma, ele acha que isso é a santificação total, sendo que isso é só uma marca externa de uma santificação interna. Eu não digo para a Assembleia de Deus abandonar seus usos e costumes, de forma alguma. Eu digo para a Assembleia de Deus pregar e o povo viver os usos e costumes com significado, sabendo o porquê daquilo. Porque as pessoas adotam a prática sem saber o porquê. E aí elas ficam apegadas àquela prática e aquilo vira uma autojustificação. Como se o homem pudesse se autojustificar diante de Deus. De tal forma que chega ao absurdo de pessoas acharem que tem controle sobre Deus. Tem pessoas que se acham tão santas que acham que controlam Deus com a sua oração. Sendo que Jesus, que é o sumo da santidade, no Getsemane, ele orando disse: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele dá lugar à soberania de Deus para ser exercida na sua vida. Jesus, nós falamos de Jesus. Então, quer dizer, não podemos entrar por esse caminho. Israel entrou pelo caminho da ritualística. Ele achava só por levar o cordeiro é suficiente, só por realizar as cerimônias é suficiente. Aí Deus, através do profeta Isaías, falou: quando vós levantardes a mão para mim, eu vi no meu rosto, né? E Deus disse que tinha nojo dos sacrifícios deles, era detestável a ele, né? Por quê? Por causa da ausência de significado. O culto é só um pretexto. O bezerro é só um pretexto para aquilo que você tem que fazer conscientemente, com a sua consciência. Era para você estar vindo aqui consciente de que o bezerro é seu substituto. E que isso aqui é uma manifestação da misericórdia de Deus por você, para restabelecimento da comunhão. Assim tem que ser o culto na igreja. A reunião aqui é só um pretexto. Para quê? Para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, né? Glorificá-lo pela salvação concedida, sentir a presença dele. Agora muitas pessoas fazem isso aqui no ritual. Canta 3 hinos, né? Canta os conjuntos, irmãs, mocidade, criança, tal. Uma pessoa canta, tira oferta, prega e vão para casa. Pronto, fiz o meu papel. Você fez do culto uma missa. Ou seja, a missa é importante em si mesma. Independentemente se as pessoas estão ali envolvidas ou não. A missa é importante em si mesma, é um sacramento. Você entendeu a noção? A missa não é importante porque as pessoas estão ali em espírito e em verdade. A missa é importante em si mesma. Ela é um sacramento. Realizou a missa, pronto. Fez o que era pedido. Obrigação. O culto não pode se tornar uma missa. O culto tem que... Ele só acontece quando há envolvimento das pessoas que estão cultuando. Que estão ali em espírito e em verdade, em adoração. Então, quer dizer, a perda disso é ritualístico. Exatamente. A liturgia é para dar ordem. Só para dar ordem. Mas a liturgia não pode ter mais significado do que isso. Só dá ordem. Exatamente, administrar o tempo.
Exatamente. Veja a palavra pachá. Pachá. Esse termo significa transgredir, invadir, ir além, rebelar-se e postergar. Isso significa que pelo pecado o ser humano forçou, desajustou o que era justo, o caos, né? O caos na ordem estabelecida. Quebrou os limites estabelecidos pela justiça divina que lhe rodeavam. Ele, pelo livre-arbítrio, invadiu e profanou o que era santo. Essa palavra é usada pela primeira vez em Gênesis 31:6. E daí para frente ela continua sendo empregada. Gênesis 50:17, Provérbios 10:19, Salmos 89:32, Isaías 1:28, Amós 4:4. Esse termo é o mais usado pelos profetas proeminentes. Veja o termo na linguagem bíblica aqui, ó. Isaías 1:28 também, ó, continua no mesmo viés. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. A oferta de salvação, e aqui o aviso, né, o alerta acerca da condenação. Os transgressores, ou seja, aqueles que ultrapassam os limites. Onde está esse limite? Na lei? Não, esse limite está dentro de você, na sua consciência. Então, primeiramente, você quebrou um limite que está dentro da sua consciência. A sua consciência dizia, para não fazer, você fez. Você já estourou o limite, já extrapolou o limite. Você já entrou, já é atingido por aquilo que é designado no termo pachá do hebraico. Você é um transgressor. Você avançou o limite, né? Paga o preço. Você sofre as consequências da transgressão, exatamente. Você é perdoado por Deus. A lei da semeadura, né? Você planta aquilo que você colheu. Sequência, raá. Essa palavra significa ser mal, quebrar ou danificar, por métodos ou meios violentos. Esse termo traz a ideia de algo danoso, tristonho. Ele conota um mal moral, que por sua vez é causa do mal físico. A gente vai ver isso pra frente, hein? Mal com U e mal com L. Mal moral e mal com consequência. Aqui o pecador é descrito como aquele que planeja a prática do pecado deliberado. Veja que está nele, ó. Essa natureza, conforme é designada ali em Raá, está nele e ele age conforme, né, para atender a esse desejo, a essa concupiscência. Ele arquiteta friamente os seus pérfidos e traiçoeiros planos. Ele é malicioso, provocante, enfurecido, ambicioso, invejoso, destruidor. Confira Deuteronômio 1:35, Salmos 10:15, Provérbios 1:16, Isaías 5:20, Miqueias 2:1-2, o texto em tela aqui temos Provérbios 1:16, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Seus pés correm para o mal. Veja o mal que está aí com L. Esse mal é consequência do mal com U que está dentro da pessoa. Mal moral. Ele tem um desejo pelo mal. Ele, a partir desse desejo que ele tem pelo mal, pela vingança, pela destruição, esse desejo que ele tem pela transgressão, ele vai agir em consonância com esse desejo e provocar o mal existencial, provocar o mal consequencial, o mal que causa mal, como diz aqui o teólogo mais para frente. É o mal que reflete nas consequências. Então temos aí o que é designado por Raá, a natureza maligna, né, do homem que pensa o mal. Temos Rachá. Rachá. Essa palavra significa ser ímpio, ser solto ou mal ligado, ser ruidoso, tumultuoso. Observe que o significado inicia com um problema físico. Refere-se a uma pessoa anormal, que não se comporta como deveria. O pecado intrínseco a entortou. Por isso ela anda cambaleando e desconjuntada. Vive balançando a cabeça e sem firmeza natural. Isso descreve literalmente as características do pecador no sentido espiritual. Ele cambaleia, treme e vive se arrastando como serpente comendo pó da terra. Ou seja, só se importa pelo que é telúrico. Confira Isaías 57:20-21, Ezequiel 18:27, 33:19, Malaquias 3:15-18, e aí em tela temos Malaquias 3:18.
Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença é vista, a diferença é observada entre comportamento, reações. O justo tem diferença do ímpio. Temos agora Ramá. Essa palavra significa enganar, derribar, prender na armadilha. Esses vícios são próprios do homem pecador. Ele engana, faz armadilha, prende e derriba a sua presa. Os textos bíblicos que mencionam isso são Jó 1:37, Salmo 34:13, 55:11, Isaías 53:9, Miqueias 6:12, e em tela temos Salmos 34:13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Temos aí a característica, né, desse enganar, derribar, prender, fazer armadilhas, né, que é caracterizado por Ramá. Ramá. Sequência temos Avon, Maal, Cassal, vamos estar aqui, Cassal e Patá. Aí temos Avon, não aquela marca de cosmético, né, mas a situação que eu quero aqui, Avon. Esse vocábulo significa ser perverso, refere-se ao ato de entortar ou torcer a lei de Deus. Aqui o pecador é descrito como alguém que anda pelo caminho tortuoso, em oposição ao caminho reto que Deus coloca diante dele. O homem sem Deus é intrinsecamente perverso. Seus hábitos e pensamentos são perversos e tortuosos. Ele é oscilante e incerto. Por isso não se pode confiar no ímpio. Veja, texto de Levíticos 26:40, Êxodo 25, 1 Samuel 3:14, Isaías 51, Jeremias 2:22, e aqui em tela temos Isaías 50:1. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu lhe repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades, aí vem características do Avon, está dentro dele, que ainda tem um comportamento ímpio, né? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Na sequência temos Maal. Esse termo significa transgredir, ser culpado de quebrar uma promessa ou faltar com a palavra. Envolve também infidelidade e traição. O homem é responsável pelos seus compromissos e atos, tanto no seu relacionamento com o Criador quanto com a criatura. Mas o pecador leva a irresponsabilidade tanto para com o Criador quanto para com a criatura, ou seja, pessoas irresponsáveis. Pela sua maldade interna, o homem quebra o vínculo existente entre ele e Deus. As referências bíblicas são Levíticos 16:21, Números 31:16, Deuteronômio 32:15, 2 Crônicas 26:18, em tela temos Levítico 26:40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões. E aí temos o povo de Israel para se estabelecer com Deus, confessando suas penas, suas culpas. Pode falar. Ah, tá certo. Pode em paz. Já encerrando, viu? Já são poucos termos aqui para a gente já encerrar. Cassal. Cassal. Veja. Cassal ou Nobel. Tem aí. Esses termos significam ser insensato. Cassal significa cornudo, gordo, insensato e tolo. O negócio é feio, hein? Carnudo. Carnudo, entendi cornudo. Pensei que o negócio estava envolvendo cornudo. Carnudo. Gordo, insensato e tolo. Você vê que o negócio é ruim mesmo. O termo cassal é o efeito do termo Nobel. Espiritualmente falando, o pecador é lento em aprender as coisas sagradas. Ele age como alguém debilitado pelo excesso de peso. É uma imagem, né? Uma imagem, uma ilustração, uma metáfora. A aberração pecaminosa o embruteceu, tornando-o ignorante e lerdo. Veja algumas passagens onde esses termos são empregados. Provérbios 13:16, Eclesiastes 5:3 e 10:12. Aí em tela, Malaquias 3:18 diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Aí temos dois usos que é feito. O mesmo versículo tem esses dois sinônimos aí. São empregados no texto de Malaquias. Aí, continuando, já as últimas, depois a gente entra nos termos em grego,
gente vai encerrar com essas duas aqui do hebraico. Temos aí Tamer e Baás. Tamer e Baás. Amal já... perdão, pulei? Pulei, né? Perdão, pulei. Amal, né? Amal já foi falado. Transgressões. Caçal foi falado. Falta Patá, né? Não, você leu só o Tamatera, 3:18. Certo. Você leu, você corrigiu aqui no Patal, mas... Sim. Maal, Caçal. Certo. Vamos ver aqui o que falta então. Patá. Sim, verdade. Eu li lá, mas não li a definição. Patá, essa palavra significa seduzir, ser aberto. Aqui o pecador é denominado como algo aberto a toda sorte de maldade. Ele é apenas o cenário público de todos esses hóspedes. Maus pensamentos, vícios, etc. Ele o escraviza diuturnamente. Ele é um servo inveterado a serviço do pecado que tem Satanás como seu autor. E por fim o seu pagamento é a morte. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo, né? Confira isso em Provérbios 1:10, 16, 29, Deuteronômio 11:16 e João 31:27. Aí temos aí Patá, né? Patá. Aí foi lido aí Malaquias, que também tem esse sinônimo aí. Está relacionado. Amal. Tem Maal e tem Amal. A definição de Amal me passou aqui, eu não vi. Depois eu vou trazer trazer o termo hebraico para ela. Eu coloco lá, acrescento o termo hebraico para Amal, mas aqui tem a definição. Esse termo significa trabalhar, ser miserável, viver em dificuldade ou em miséria. Êxodo 2:11, Deuteronômio 26:7, João 3:20, 14:1 também, Provérbios 16:26, Isaías 53:11, Jeremias 20:18. Essas são algumas consequências causadas pelo pecado. O homem pelo pecado trabalha e nada tem. Salmo 127:12. E quando tem, não pode desfrutar com felicidade, visto que esta não vem dos resultados materiais. Ninguém é feliz para ter algo. Todos procuram ter algo para ser feliz. Mas a felicidade não vem do algo, nasce de alguém. E aí se tem um empregado trabalha de uma forma negativa. Por quê? Esse trabalho que ele emprega de forma negativa trabalho com dor, com sofrimento, causado aí pelo pecado, pela distorção da natureza humana, e com isso acarretando em sofrimento e miséria. Então ele traz esse sentido de ser um homem sofredor, miserável, por causa do pecado que está nele, por causa dessa ação que leva ele à destruição, leva ele ao sofrimento. Então ele traz esse sentido de miséria. Este mal, esse pecado que está nele, o torna sofredor e miserável. Essa é a questão envolvida com a mal e com os textos onde ele é usado aqui, os textos que foram mencionados. Aí a gente vai para esses últimos, Tamer e Baás. Tamer e Baás. Baás. Temos Tamer e Baás. Esses termos significam ser impuro. A segunda palavra traz a verdadeira ideia da primeira. Tamer significa mergulhar. Traz o sentido de manchado ou poluído, pelo resultado da imersão no mal, pelo orgulho da imundície do pecado. O homem sem Deus vive não somente manchado, mas também chafurdado na imundície pecaminosa. Sendo assim, aquele que antes era puro se torna impuro. O que era pio se torna ímpio. Os textos bíblicos que caracterizam isso são Números 5:13 ao 29, Salmo 106:39, Isaías 6:5, Jeremias 2:23. Aí eu tenho Baás agora. Baás. Você tem, só um minuto, Baás. Cheirar mal. Baás, literalmente cheirar mal. Daí o resultado da pessoa ser ofensiva, ímpia e odiosa. Veja Êxodo 7:18, 1 Samuel 13:4, 2 Samuel 16:21, Provérbios 13:5. O ímpio, pela sua impiedade, cheira mal aos olhos santos de Deus. Daí a razão dele se mostrar odioso e ofensivo. Ele sofre de ofendite crônica. Ele usou essa palavra aqui, ele inventou essa palavra.
Ele sofre de ofendite crônica e aguda, se sente agredido, mesmo não havendo agressor. Ele tem os olhos maus, por isso ele vê maldades, mesmo nas coisas neutras, por causa da natureza distorcida que está nele. Você entendeu aí a relação, a dinâmica dos dois, né? Ó, Tame, a palavra Tame ali do hebraico, Salmo 106, 39. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. E aí, para Baash, Êxodo 7, 18, e os peixes que estavam no rio morreram, os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirará mal. Os peixes que estavam no rio morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Então temos a dinâmica entre Tame, mergulhar, imergir, no que? Baash, na imundície, no mau cheiro. Os dois termos, trabalhando dinamicamente, definem a condição do homem caído em pecado. Ele se aprofunda. Eu também lembro daquele salmo que diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Você vê, quando o homem adentra por esse processo de destruição por meio do pecado, se ele não interrompe isso, ele caminha até o seu final. Ele caminha até a sua destruição total. É isso que os dois termos eles estão exemplificando aqui dinamicamente. A imersão e a imundície. Os dois conduzindo o homem a total destruição. Então assim a gente encerra por aqui. A próxima a gente vai trazer os termos em grego, tá certo? Que estão relacionados ao Novo Testamento, e depois sequência falando acerca da origem do mal.